A indústria dos jogos, ela tá um tanto quanto decadente num passado recente, né? Muitos jogos aí tentando fazer sucesso, mas não conseguindo, seja por N motivos. A gente viu isso com Starfield, a gente viu isso com Forspoken. Realmente pensando, e até quando eu vi Forspoken, eu falei, cara, esse jogo seria uma ótima adaptação, ou teria uma mecânica muito interessante, parecida com Mistborn, né? Quando eu vi ali a protagonista e tudo mais, eu falei, nossa, que legal, por mais que eu não jogue, eu gosto de ver as pessoas jogando. E eu realmente acho que um jogo baseado em Mistborn, tem até uns, eu vou tentar deixar os clipes aqui, eu vou ver se eu encontro. E um cara que ele tava fazendo, eu já tinha achado super legal do jeito que tava. Tem uma grande possibilidade da gente trazer os, né, tirar das páginas e trazer pros computadores, trazer pras telinhas aí dos jovens. Oi, eu sou o Grinsauro e aqui eu quis trazer uma lista bem singela de livros que eu li e que eu acho que o sistema de magia, o estilo de combate, a história mesmo em si, dão muita abertura para que você traga jogos aí dentro, né, dos computadores e tudo mais. E que, separando aqui, eu vi que a maioria deles seriam, obviamente, baseados em RPG, porque, né, fantasia casa muito bem com a ideia de RPG. E o primeiro livro que eu queria falar, que eu queria muito ver esse livro sendo interpretado num jogo, numa série animada, numa série live action, num filme, que realmente eu acho que tem uma parte estética muito da hora, um sistema de magia muito foda. Eu acho que eu já falei muito aqui nesse canal sobre, que é exatamente Mistborn. Mistborn é sensacional, cara. Eu acho que ele é extremamente dinâmico, ele é político, sabe? Então a gente pode trazer um jogo que seja de múltiplas escolhas, a gente tem uma passada um pouco mais rápida com as coisas que estão acontecendo, que você pode sim trazer a história da Vin, como se fosse, por exemplo, The Witcher, onde a gente acompanha a história do Geralt. Dá pra trazer também a parte do Kelsier, que tem as fugas das minas de Harim, se eu não me engano o nome, e também seria muito interessante a gente ter um jogo baseado na origem do Kelsier, sabe? E eu sei que o Sanderson, ele tá querendo trazer coisas, por exemplo, pro live action de Mistborn, pra parte animada, né, de desenho animado, e seria realmente muito, muito da hora se a gente tivesse um jogo. Eu imagino que as mecânicas seriam muito legais também, né? A gente tem as rolês de puxar os metais e sair voando, que realmente tem muitas mecânicas que poderiam ser introduzidas e tá basicamente tudo pronto, sabe? Você só teria que programar isso, e isso a gente tem engines aí que já tem muita coisa pronta. Eu vi um cara fazendo, inclusive, um protótipo, né, do que seria o jogo de Mistborn. Ele apresentou a parte de atirar moeda, se eu não me engano, apresentou a parte de sair meio que voando, se pendurando nos metais, né? Eu vou tentar deixar o que eu encontrei aí na internet pra vocês. Eu não sei se tem algum jogo já sobre Mistborn, eu tentei procurar pra esse vídeo pra ver se eu não vou estar falando de coisas que meio que já existem, né? Mas eu não tinha encontrado nada. O único que, assim, é meio parecido, como eu comentei no começo, foi Forspoken. E pra mim, Forspoken foi uma grande decepção, porque eu realmente, quando eu vi aquele jogo, eu falei, cara, muito da hora, muito da hora. É realmente o que eu imaginava pro sistema de combate de magia inteiro de Mistborn, assim, muito interessante. Mas acabou que não deu muito certo, né? Então, quem sabe aí, eu acho que realmente é um livro que ele tem um potencial extremo pra se transformar num jogo. Eu acho que os diálogos, a história como um todo, as raças, você tem depois lá pro final os Colos, né, enfrentando, seriam esses, até um estilo Souls-like daria pra colocar ali no meio, mas eu imagino que ele seria mais um RPG não tão mundo aberto. Eu imagino ele numa cidade, assim, e você iria dentro daquela cidade. Me lembra um pouco, assim, a gente forçar bastante a barra, um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, do Attack on Titans, que você podia ir se pendurando nos prédios, e era uma, né, Attack on Titans, que é uma cidade fechada, seria mais ou menos essa pegada, assim, mas eu acho que seria muito interessante, muito legal de se jogar e bem dinâmico. Um outro livro que, por mais que eu sei que tem jogo desse livro e tá na minha memória como se fosse um jogo Full HD e 4K, porque, né, memória afetiva que a gente tem aí, mas é Nárnia, principalmente os primeiros livros que a gente tem ali das crianças, né, até o do Príncipe Caspian. Eu realmente vejo um potencial enorme para um RPG muito grande, assim como foi The Witcher, né? A gente tem a passagem do tempo, a gente tem o povo se unindo, né? E eu sei que existem os jogos antigos de Narnia, eu joguei muito, se eu não me engano, era na época do PS2. Porém, se a gente parar pra ver, eu imagino que ele seja, né, seria meio que um estilo como é o Baldur's Gate, um turn-based, talvez, mas com um pouco mais de ação. Eu acho que você poderia intercalar, assim como é Dragon Age Inquisition, seria bastante legal ter um jogo com a história de Narnia, com o background de Narnia, do estilo como é Dragon Age Inquisition. Tem muito, muito aí pra ser construído em cima. Eu não sei o quão difícil seria pegar os direitos de novo, né, do C.S. Lewis pra fazer aí uma aventura baseada em Narnia, mas eu acho que abre muito pra gente ter, assim como eram os jogos de Harry Potter, né, que a gente tem também. Eu não lembro
certinho quais foram os consoles, mas eu sei que teve muito jogo de Harry Potter, alguns melhores, outros piores. Eu lembro de jogar na época do PS2 também. Também tem muita abertura, né? Assim como Narnia, Harry Potter. Teve o Harry Potter mais recente, né? O Hogwarts Legacy. Eu não joguei, eu vi alguns vídeos, né? Do pessoal jogando. Ainda acho que tem muita coisa a ser feita, eu acho que tem muito a ser explorado. Não acho que a história, por exemplo, ela agradou tanto assim o público que é fã, porque a gente acabou indo pra um lado que, assim, fica meio avulso, né? Fica meio aberto, tipo, umas coisas que nunca foram retratadas nos livros e não sei, eu acho que seria mais interessante ver, principalmente esses livros trazerem, né, algo mais pro canon, né, da história. Star Wars também trouxe recente aí alguns jogos que tentam trazer um pouco mais a saga pros videogames, mas não sei se acabou dando tão certo. Mas eu gostaria de colocar aqui Narnia, porque Narnia tem um espaço no meu coração, e é isso, eu acho que seria um ótimo jogo, um ótimo RPG de tudo. Esses dias eu tava vendo um jogo chamado, acho que Century, se eu não me engano, que era um combate de dragões, eu ficava voando e combatendo em cima de dragões, e aí eu pensei, por que não ter um jogo que teria essa mecânica, mas que fosse baseado na história de Eragon, porque Eragon tem exatamente essa ideia, seria meio que uma fusão, na minha cabeça isso ficou muito legal, uma fusão de The Witcher com Century, e aí você teve uma história lá, você vai com a Saphira, vai voando, seria tão fantástico, sabe? Eu acho que Eragon também tem um sistema de magia muito interessante, né, com a magia meio ancestral ali, a gente tem essa questão do escolhido, a gente tem um monte de abertura pra side quest, tem muito personagem importante, né, até saiu recente o livro do Murtagh, que é um personagem aí muito relevante pra história do Eragon, que seria bastante interessante, pelo menos a história do primeiro livro. Tudo bem que a história do primeiro livro não acaba necessariamente, né, mas se a gente pega o livro ali, uma mescla com o filme, que muita gente critica, mas não sei, quando eu assisti eu achei bom o filme, então me julguem aí nos comentários, que seria uma união muito legal da gente ter essa questão. Você poderia até ter um sistema ali de procurar dragões, né, porque por mais que tenha essa história dos dragões terem acabado, você podia trazer um pouquinho fora ali, por mais que eu tenha falado em Narnia que eu gostaria de coisas que trouxessem mais o canon da história, talvez nessa seja um pouco interessante trazer mais dragões aí pro Eragon, porque dragões nunca é demais, mas eu acho que seria bastante interessante essa mecânica de combate em cima de dragões com um RPG baseado em habilidades, né, onde a gente vai melhorando a armadura e tudo mais, tem muita história pra ser explorada em Eragon também, então eu acho que seria interessante. Eu vi que tem um jogo bastante antigo também, assim como Narnia, na época de 2012 mais ou menos, de Eragon pro Play 2, eu confesso eu nunca joguei, mas eu imagino que seja também meio que parecido com o que foi Narnia, parecido com o que foi o jogo do Senhor dos Anéis, por exemplo, também teve, inclusive o Senhor dos Anéis. Eu não coloquei ele específico aqui nesse vídeo, porque eu sei que é bem difícil conseguir os direitos, mas também seria legal, e tem bastante coisa, cara, Senhor dos Anéis, quem quiser jogar um jogo muito bom, pega os Lego, tá? E aqui eu queria deixar uma abertura, porque, cara, os jogos de Lego são muito incríveis, velho, é muito legal jogar o joguinho de Lego. Mas é isso, pra Eragon, tá? E outro livro também que eu tava parando pra pensar, porque eu tava vendo um jogo, né, que ele é meio baseado na história de Call of Cthulhu, e você meio que vai explorar, é meio que um mistério, assim, com um terror, que você, enfim, dá tiro na galera. Também seria uma passada meio ali, parecido um pouquinho com The Last of Us, eu acho, que seria o Dresden Files, né, só do único que eu li, do Stormfront, eu acho que ele tem bastante coisa pra trazer uma exploração estilo Sherlock Holmes ali, né, onde a gente vai pegando pistas, mas a gente tem que enfrentar alguns inimigos no meio do caminho. Eu acho que seria uma mistura bem interessante de um jogo de puzzle, por exemplo, com um pouco de magia. Então, seria... Cara, eu vejo bastante potencial, assim, nesses jogos, principalmente quando você tem um sistema de magia que ele é um pouco mais mundano, não necessariamente ele extrapola tanto fantástico, por mais que em Dresden a gente tenha invocação de muita coisa. E às vezes sai um pouco do plano real, eu acho que seria interessante. Tem todo aquele rolê do Conselho Branco de magia, né, que tem que tomar cuidado pra não infringir as leis. Eu acho que tem bastante coisa pra se colocar numa história, pra se colocar em regras do próprio jogo ali mesmo, né? Então eu acho que seria uma ótima adaptação pra um console. Eu acho que traria muito aí pra cultura geral, e a gente começa... Eu acho que é importante aliar essas duas coisas, sabe? Do livro com o jogo. É importante que a gente comece a representar as mídias de outras formas, até para que a gente consiga alcançar um público maior, né? Porque eu acredito muito que as pessoas que joguem RPG de forma geral, eles gostariam de ver também a história deles, seja em quadrinhos, né, seja em animações, ou até mesmo a obra original, né. Tem muita gente que, por exemplo, começou a ler The Witcher porque jogou o jogo
do The Witcher. Então, assim, é importante você trazer as obras em diferentes formas, e a galera tenta inventar tanto na indústria que eu acho que eles estão começando a ir pelo lado errado, sabe? E começando a inventar muita coisa que não faz tanto sentido. É um pouco a crítica que eu tenho inversamente aos filmes, que eu acho que a galera dos filmes, eles estão se baseando muito nos livros e esquecendo de criar coisas novas. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar sobre filmes. Um dia eu vou falar sobre livros que eu gostaria que fossem filmes, mas não é hoje. E é isso que eu queria falar, mais um vídeo de opinião sincera aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários também a sua lista que você gostaria de livros que você gostaria de que fossem jogos. E acho que por hoje é isso. Deixa seu like, se inscreve, compartilha se você gostou do vídeo. E um abraço. E até a próxima.